Para acessar a BIOS dessa placa-mãe, nós temos que pressionar a tecla Del. Toda BIOS, quando é acessada, a primeira tela que aparece é a tela principal. Nessa tela principal vem o nome da placa-mãe, o modelo da placa-mãe, vem as informações do processador, no qual eu coloquei 2.8 GHz. Essa placa-mãe aqui, o LGA dela é 1156. Vem informando aqui o speed dessa placa-mãe, 2.800 MHz. A memória que foi colocada, eu coloquei um pente de 4 GB. E mais aqui embaixo vem o horário, vem aqui o mês, dia e ano. Sempre na placa-mãe é o contrário, né? Dia, mês e ano, é mês, dia e ano. Vamos primeiramente aprender a fazer a configuração do horário e mês, dia e ano. Nós vamos ter que usar as teclas direcionais do teclado, que são as teclas para a direita, que faz mover os menus, para a direita e para a esquerda, e para cima e para baixo. E nós vamos usar também o sinal de mais do teclado e o sinal de menos. Esse sinal de mais e o de menos fica na alfanumérica do lado direito. Vamos lá, para a gente alterar a hora, nós vamos pressionar o sinal de mais para subir e o sinal de menos para descer. Então, nós temos aqui o horário de 11 horas e 11 minutos. A hora, então, está correta, eu vou aplicar o Enter, que automaticamente ela pula para o minuto. E aqui você pode subir como você pode descer nos minutos. São 11 horas e 11 minutos. Eu vou descendo até alcançar o minuto que eu quero colocar na placa-mãe. Acertado então a hora e o minuto, eu vou aplicar o Enter. Passo por segundo e mesma coisa. Sinal de menos e o sinal de mais que faz mover. O Enter para confirmar. Agora vamos passar para o mês. Setas direcionais para baixo. Aqui vocês podem notar que eu pressionando o sinal de mais, ela só tem 12, que corresponde aos 12 meses do ano. Vamos aqui selecionar o sinal de mais o mês. O mês selecionado, vocês dão Enter. Sinal de mais ou sinal de menos, para você alcançar o dia. Se passou, é só voltar. O sinal de menos. O dia, então, foi marcado com sucesso. Vamos apertar o Enter. E aqui vocês selecionam o ano também. Sinal de mais e sinal de menos. Passou de mais, você vai e volta. E dá o Enter. Então aqui ela já foi configurada. O nosso horário, mês, dia e ano. Vamos usar agora as setas direcionais para o lado direito. Vamos alcançar aqui Advance, que é a opção avançada. Agora aqui nesse menu avançado, vocês desçam com as setas direcionais do teclado. Vocês têm aqui essas configurações, que aqui você não precisa mexer em nada. Na IDE também não precisa mexer em nada. Aqui nós vamos fazer uma alteração em USB Configuration. Vocês têm que estar habilitado aqui essas portas USB para que possa você usar o Enter do teclado na porta USB quando você for formatar. Que senão ela não reconhece se não tiver dessa maneira aqui habilitado, tá? A porta USB da sua placa-mãe. Ela tem que estar habilitada, porque senão ela foge e ela passa direto. Vamos voltar com o ESC. Aqui nesse menu aqui de PCI, também você não mexe em nada. Setas direcionadas para a direita aqui, Inboot. Inboot que é feita a configuração de ordem de boot. Aqui tem que estar dessa maneira essa configuração. Vocês dão um ESC para voltar. Aqui em boot, ele só está mostrando aqui, pessoal, o meu HD. E em algumas outras placas-mãe, essa opção que nós estamos aqui, ela mostra o seu pendrive com o seu HD ou SSD, né? O seu armazenamento que você vai instalar o Windows.
Mas nesse modelo de placa-mãe aqui, ela não mostra aqui nessa opção aqui, desse boot prioridade. Então você tem que selecionar o seu pendrive aqui, ó, no Hard Disk. Desça com as setas direcionais, aplica o Enter. Aqui que vocês vão colocar o seu pendrive como primeira ordem de boot. Dessa maneira aqui, o pendrive como primeiro e o seu armazenamento, o HD e o SSD como segundo. Um ESC para voltar. Agora sim, a sua placa-mãe está preparada para dar ordem de boot. Vocês podem notar, quando eu troquei aqui essa ordem de boot de USB, vocês podem ver aqui que minha prioridade de boot, então, está agora como o meu pendrive, na porta USB. Então, o que eu vou fazer agora? Vou aplicar um F10 para guardar as informações. E vou aplicar o Enter. Mostrou o logotipo da placa-mãe. E automaticamente agora ele vai vir pelo meu pendrive bootável. Já começou a piscar aqui em cima, que ele fica fazendo um reconhecimento do seu dispositivo de boot. E logo em seguida ele avança. Já passou anteriormente o logotipo do Windows 10 e já chegou na primeira tela de configuração para você fazer a instalação do Windows 10. A partir de agora é só você fazer a configuração aí do início ao fim e fazer a instalação do Windows 10 na sua máquina. Daqui para frente eu tenho um vídeo no canal ensinando como é que faz essa instalação. É padrão para qualquer computador e notebook. O nosso canal vai ficando por aqui e amanhã a gente volta com outras dicas, truques e macetes. Até amanhã. Fui, tchau, pessoal.